Bipolaridade. São pessoas de duas caras? A gente precisa entender isso. Transtorno afetivo bipolar não são duas pessoas de duas caras. E a gente vai entender o porquê. Eu sou Danilo, psicopedagogo e neuropsicopedagogo e estudante de psicologia. A gente vai entender sobre esse transtorno de humor. Por quê? Por que chamar de transtorno de humor? Porque há uma oscilação de humor. E você vai entender que não é pessoas de duas caras, é a forma que a pessoa funciona. Então a pessoa ela vai viver um período de mania ou hipomania, que é episódios de mania e hipomania, ou episódios depressivos, episódios de depressão. No período de hipomania, essa pessoa é caracterizada por uma oscilação de grande euforia, de uma manifestação comportamental de psicológica, de prazer, de crescimento, de se endeusar, de que pode tudo, que tudo faço, tudo eu consigo, que eu sou potente, eu sou capaz. E o período depressivo já é totalmente ao contrário. Eu não consigo nada, eu sou um fracassado, eu não tenho disposição. É uma depressão profunda. E isso é muito exaustivo para quem tem o TAB, que é a abreviação de transtorno afetivo bipolar. Então, a pessoa que tem TAB, ela vive em um período de oscilação de humor muito intenso, porque do nada ela pode sair do período de euforia, que está tudo bem, para um período de depressivo que está tudo mal. Então a gente precisa ter um olhar atento e um acolhimento e não julgamento, para que essas pessoas elas venham aprender a lidar com seus comportamentos. E o transtorno afetivo bipolar não tem cura, mas existe tratamento através de psicoterapia, através de fármacos, e a gente vai entender tudo isso em nosso vídeo. Mas como que funciona para a neurociência o transtorno afetivo bipolar? Existe alguns campos no nosso cérebro, algumas áreas que é a amígdala. Então, quando ela está muito imperativa, a amígdala elas liberam neurotransmissores, que vou falar mais à frente, que dá essa sensação de prazer, que é o episódio de mania, de sensação de poder. Eu consigo, agora eu vou fazer, eu sou o melhor, eu tenho potencial. O hipocampo, ele pode apresentar alterações e isso pode afetar tanto a memória como a regulação de humor dessa pessoa. Então, a parte do nosso córtex pré-frontal, que é essa área de raciocínio, pode ser afetada, porque essa área é a parte racional, então serve como freio para lidar com as nossas impulsividades. Só que quando há um aumento na amígdala, no hipocampo está desestabilizado e há um aumento ou diminuição muito potente nos neurotransmissores, o nosso cérebro da parte racional não vai funcionar como deveria, porque existem outros fatores internos que estão desequilibrando o nosso cérebro. Então a gente vai ter alguns neurotransmissores que são eles. A dopamina, por exemplo. A dopamina, em seu estado estabilizado, regular, ela vai dar a sensação de prazer e às vezes a gente vai perder prazer também. E isso é normal da nossa vida. Mas quando há um excesso de dopamina, aí vem a hipomania. A mania ou a hipomania, que a pessoa começa a ter impulsividade, achar que está tudo bem, ter grande energia, disposição, e às vezes não consegue nem dormir de tanta euforia. Mas quando há uma baixa na dopamina, a pessoa pode apresentar um humor depressivo. E aí a gente chama um período depressivo. Mas tudo coopera para alguma coisa. Então a gente vai entender. Por exemplo, se a serotonina está muito alta, a pessoa tende a também ter uma oscilação no humor. Então ela pode ficar mais eufórica também, cooperando com a dopamina, que está alta. Só que quando a dopamina baixa, provavelmente a serotonina ela vai dar uma diminuída, que aí vem a questão do humor deprimido, vem a questão da insônia, da agitação, do cansaço, da fadiga. E
complemento a isso é a nossa noradrenalina, que é a questão da disposição, da energia também, que ajuda a ter disposição para levantar, para fazer atividade física, para fazer aquilo, para ter disposição. Então são três coisas, três pilares assim mais importantes. Existem outros, mas por exemplo, a dopamina baixa, ela vai te dar falta de prazer, humor depressivo. Aí vem a serotonina como complementar, que aí vai trazer o humor deprimido, porque a serotonina é conhecido como o hormônio da felicidade, o neurotransmissor da felicidade. Mas quando ela está baixa, ela vai potencializar o humor depressivo. Aí a pessoa já está com falta de prazer, já está com o humor deprimido. A noradrenalina baixa vai tirar a disposição dela. Então fica da pessoa. E aí a pessoa fica com o período depressivo. Agora, com o período de mania, possivelmente será um aumento da dopamina, que vem a impulsividade, com grande prazer, a pessoa que tem potencial para tudo. Aí vem a serotonina, com aumento, a grande felicidade, entusiasmo, necessidade de fazer algo, de hiperatividade. Aí vem a noradrenalina, que complementa isso, que é a questão da disposição. A pessoa fica eufórica, com disposição, com vontade de vencer o mundo. Entendeu? Veja como as coisas elas são complementares, não é simplesmente elas agem de forma separadas, mas o nosso cérebro trabalha de forma conjunta, seja de forma positiva ou de forma negativa. E é por isso que a gente precisa aprender a lidar com essas questões, porque quando a pessoa ela está em período de mania ou hipomania, ela tem gastos exagerados, as pessoas têm comportamento de risco, faz compras sem pensar, porque lembra quando eu falei que a impulsividade, o nosso freio, que é o nosso córtex frontal, ele não funciona como deveria por causa do aumento dos neurotransmissores, da amígdala que fica muito hiperativa. Então, como há um aumento da dopamina, da serotonina, da noradrenalina, a parte racional não vai conseguir dar conta dessa tanta energia. Só para ficar mais didático para vocês. Estou falando no senso comum aqui, essas palavras para ficar mais didático. E quando a pessoa ela fica depressiva demais, ela vai ficar com um humor muito deprimido, sem força, sem energia, desesperança, cansaço, memória fraca, baixa concentração. Então é importante a gente olhar o ser humano como um todo. Mas existe tratamento, a gente não vai deixar de citar algo tão importante que é o tratamento. Então, por exemplo, quando a pessoa ela vive com essa condição, ela pode usar a psicoterapia em seu favor, porque ela vai aprender os seus comportamentos, mas precisa de estabilizador de humor, com certeza. Então é importante procurar um psiquiatra para lidar com essas questões. Por que eu falo sempre psiquiatra? Outros médicos podem receitar, mas se existe um psiquiatra é porque essa área trabalha com a área psiquiátrica. Se não fosse necessário, não existiria. Então, poderia procurar um outro médico. Mas se é uma área do campo da psiquiatria, por que não procurar um psiquiatra? Então, eu acho importante procurar, cada médico tem a sua área, eu acho importante, cada área é importante, mas que nós podemos procurar aquilo que é a nossa necessidade. Se for precisar de um neurologista, você vai no neurologista. Psiquiatra, vai no psiquiatra. Se for um endocrinologista, vai no endocrinologista. Porque cada um vai complementar. Aliado a isso, você vai procurar também a psicoterapia. E é o que eu sempre falo nos meus vídeos. Medicamento não ensina comportamento. Ele estabiliza para você conseguir aprender os seus comportamentos. E o comportamento é através da psicoterapia, através de psicoeducação, através de autoobservação, de se perceber, de se ouvir, de entender quais são os seus gatilhos, porque essa mudança de humor, essa oscilação de humor, ela vai acontecer. Mas como a gente pode diminuir os impactos? E isso a gente vai aprender na psicoterapia. E o medicamento ele vai trazer essa estabilidade. Existe também sono regular, que vai ajudar, a alimentação, atividade física. A gente pode procurar a ter momentos de prazer, leituras ou escutar música, aquilo que você faz por prazer e não por obrigação. O cansaço extremo do trabalho também pode influenciar nos impactos. Então, assim, a estabilização
ela não vai acontecer por completo, mas como a gente pode diminuir essas ondas de oscilações para ter menos impactos. Espero que eu tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal, manda para a pessoa que você conhece, inscreva-se, manda comentários se você conhece alguém, se você vive com TAB, como é para outras pessoas se espelhar e a lidar com essas questões. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!